Nesse momento, eu quero pedir a tua atenção. Você que está passando por um problema, você que está passando por uma doença, um problema na sua família. Você tem jeito. Tem jeito. Se tiver fé, tem jeito. Convido você agora para assistir com carinho o nosso toque de milagre. Meu nome é Patrícia Portugal. Hoje eu vou participar do programa Fada Madrinha e vou contar para vocês o meu milagre. Eu, aos 29 anos, trabalhando muito, no momento da minha vida de muita correria, de muito corre-corre, cuidando de filho, levantava às 7 horas da manhã, levava o filho para a escola, os meus filhos, trabalhava o dia inteiro, voltava para casa às 6 horas da tarde, pegava eles, pegava um ônibus lotado e, enfim, chegava em casa, ia ensinar dever, ia cuidar da casa. No momento de muito corre-corre, eu parei um pouquinho e resolvi fazer um autoconhecimento, que antigamente era conhecido como autoexame, na minha mama. E eu, 3 anos sem férias, naquele pique, naquela batida, trabalhando, cuidando de casa, de filho, de repente, fazendo o autoconhecimento, na hora do banho, descobri um nódulo na mão esquerda. E aí, nesse momento, me bateu um medo enorme. E aí eu pensei, o que eu faço? O que eu vou fazer agora? Tem um nódulo aqui. Eu trabalhando, como é que vai ser? Eu preciso ir no médico, eu tenho que marcar o médico, vou ter que faltar. E resolvi no dia seguinte procurar o médico e marcar. Marquei o médico, meu ginecologista, e ele disse para mim: Patrícia, você é muito jovem, isso daqui não é nada não. Mas eu insisti com ele, mas eu quero fazer uma mamografia. E ele dizia: não, Patrícia, não precisa fazer a mamografia. E eu tanto insisti que ele resolveu fazer o pedido. Eu fiz a mamografia e quando eu levei nele para ver o resultado, né? No dia em que eu fui levar a mamografia para ele ver e pegar o resultado, veio dizendo que era para eu, solicitando ao médico que fizesse uma biópsia. Ele resolveu fazer a biópsia, eu fiz a biópsia. E o dia que eu fui pegar o resultado, por incrível que pareça, não sei, não acredito que seja coincidência da vida, né? Eu fui toda de rosa. E o meu esposo falava assim pra mim: eu vou com você pegar o resultado. E eu falava pra ele: não precisa pegar o resultado, porque a gente tem mania de achar que vai dar alguma coisa. Que é isso? Fui sozinha pegar o diagnóstico. Entrei, fui tranquilamente, não, vai dar tudo certo. Quando eu cheguei na porta do consultório, minhas pernas bambearam. E aí, o médico foi, me consultou, viu como é que estava a cirurgia, de onde foi feita a biópsia. E aí ele falou: Patrícia, deu coisa. E aí, naquele momento eu parei. E eu sentia ele falando e eu pensando, passando a minha vida inteira em 2 segundos, a minha vida toda, e o médico falando que tinha dado, que era câncer, mas estava no estágio inicial.
e que hoje a medicina está muito avançada. Isso há 14 anos atrás. E eu, com aquelas incertezas, sem ter informação nenhuma, saí do consultório e liguei para o meu esposo. Foi quando eu disse para ele: vem me buscar. Enquanto eu caminhava até chegar à praça, eu ia pensando na minha vida, nos meus filhos, e eu só pensava nos meus filhos. E eu falava: o que vai ser agora? E aquele momento de incerteza, e eu no meio da rua, eu passava, as pessoas me olhavam e chorando. E eu sentada na praça, aguardando meu esposo chegar, que ele chegou em menos de 10 minutos lá para me encontrar. Eu via as pessoas, eu comecei naquele momento a observar os pequenos detalhes da vida. Eu sentada chorando, passavam as pessoas na praça e as pessoas me viam chorando, mas ninguém, em nenhum momento, chegou perto e disse assim: tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Naquele momento, a minha vida já começou a mudar. Eu já comecei a ver a vida de uma outra forma, a observar as pequenas coisas, os pequenos detalhes que às vezes passa despercebido na nossa vida. Foi quando ele chegou e eu falei para ele: deu câncer, e só conseguia chorar. Quando eu cheguei na porta do CTO, que eu sentei, eu lembro de tudo, nesse tempo todo, eu lembro de tudo, de todos os detalhes, do cheiro. Até hoje, quando eu sinto esse cheiro, eu me sinto muito bem. E eu olhava e via as pessoas que eu achava assim, que a pessoa estava com câncer, que a pessoa ficava magra, que a pessoa estava morrendo. E eu cheguei aqui e eu não vi ninguém assim. Foi quando o médico me chamou, chegou a minha vez, e ele foi me explicando o que tinha acontecido comigo. Achei o nódulo, já estava no 2º estágio, e não estava tão simples quanto o ginecologista tinha falado. Ele estava bem avançado. Estava no 2º estágio, embora mais agressivo. E aí, foi quando ele me disse: você provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que fazer a quimioterapia, a radioterapia, nós vamos estudar o que for melhor para você. Eu e o meu esposo do meu lado, e o médico falava tudo para mim e eu parada. E eu só fiz uma pergunta para ele: e se eu não fizer? E se eu não fizer o tratamento? Se eu não fizer a quimioterapia? E se eu não fizer a cirurgia? Quantos % de chance eu tenho se eu fizer? E ele me falou. Aí eu perguntei para ele: e se eu não fizer? Foi quando ele me respondeu muito seriamente. E eu interiorizei. Ele falou: se você não fizer, as chances são mínimas. E eu disse para ele: eu vou fazer tudo que for possível. Tudo que for possível, que for preciso, porque eu quero viver. E aí, eu travei uma batalha contra o câncer. Uma batalha de 14 anos. Naquele momento, eu ia começar uma faculdade. Era a oportunidade que eu tinha de fazer uma faculdade, meu tão sonhado. Foi a oportunidade que eu tinha. E eu tinha prestado vestibular, tinha passado. E quando eu aceitei ter o contato com a psicóloga, ela me perguntou o que estava acontecendo, como é que era a minha vida, e eu disse para ela: eu vou começar uma faculdade, eu ia começar uma faculdade. Ela falou: Patrícia, você vai estar entrando num túnel escuro, mas você vai ver a saída, você vai ver a luz no fim do túnel. E eu acreditei naquilo. No dia que eu estava internada, fazendo a cirurgia, estava começando as aulas na faculdade. 15 dias depois, eu já estava dentro da sala de aula. Eu resolvi que eu ia lutar. E eu ia para a faculdade, às vezes eu estava lá assistindo a aula e eu pensava assim: na semana da químio, o
que eu estou fazendo aqui? Aí as minhas amigas me davam todo apoio, os professores, e eu continuei. O meu medo era a quimioterapia. Quando eu tive consciência que a quimioterapia, a medicação é que ia fazer com que eu ficasse curada abaixo de Deus, eu comecei a levar a quimioterapia mais tranquilo. Apesar de que eu digo que eu ficava do lado do avesso. Nesse momento, eu descobri uma Patrícia que eu não conhecia. Eu descobri uma força interior, uma fé que eu não sabia que eu tinha. Foi quando eu estava no carro esperando para internar, para fazer a cirurgia, que eu sozinha dentro do carro ali, enquanto meu esposo resolvia outros detalhes burocráticos, eu conversei com Nossa Senhora. E eu dizia para ela, se eu tenho que passar por isso, que não me falte a força, que eu não esteja nunca sozinha, que eu sempre me sinta amparado. E daquele momento em diante, eu levantei a cabeça com todas as dificuldades e fui. 2 meses depois, eu me sentia muito cansada, porque eu passava muito mal com a quimioterapia. E eu pedi para me afastar do trabalho. Me afastei do trabalho, continuei fazendo a faculdade. E aí, fiquei bem, sem tomar nenhuma medicação, voltei a trabalhar. Me formei em outubro, dia 10 de outubro, quando foi no dia 18 de outubro eu descobri outra recidiva. Eu já tinha certeza, já tinha colocado na minha cabeça que eu estava curada. Foi quando eu recebi um novo diagnóstico. E aí, foi mais difícil para mim. A segunda vez, porque eu já tinha colocado na minha cabeça que eu estava curada. E aí, foi quando eu coloquei meu pé no chão e eu vi com o que eu estava lutando. E eu decidi, eu falava assim, se eu tiver uma segunda vez, eu acho que eu não vou conseguir, eu não vou ter força, e acabou tudo. E aí, não, eu continuei lutando, já tinha mandado vários currículos, e parei a minha vida mais um pouquinho. Mas eu pensava assim, é só momentâneo. Daqui a pouco eu começo de novo. Aí eu fiz mais 2 anos de quimioterapia oral. E tive que fazer a mastectomia. Nesse momento, assim, eu conversava com o médico e a gente pode... Toda pessoa que passa pela mastectomia tem o direito a fazer reconstrução da mama. E eu falava, vou fazer reconstrução. Eu falava com o meu médico, não, dá para fazer reconstrução, né? Aí ele, não, dá. E aí o dia que eu fui ao mastologista, que a gente combinou como é que ia ser, quando ia ser a mastectomia, ele disse que não dava para eu fazer reconstrução. Porque como eu tinha tido recidiva, eles acharam por bem me proteger, por segurança não fazer reconstrução. E eu levei numa boa, fiz a mastectomia, novamente eu tive que fazer quimioterapia oral. Passou 1 ano, fiz mais 2 anos de quimioterapia oral, passou 1 ano sem a quimioterapia, voltei a trabalhar. Aí, finalmente, eu consegui ir para a sala de aula. Fui para a sala de aula, quando foi em agosto, eu descobri uma outra recidiva. E aí, quando foi em dezembro, eu tive que sair da sala de aula de novo, porque aí era com criança pequena que eu trabalhava e eu não tinha como, eu ficava cansada, né? Um pouco indisposta, os efeitos colaterais menor do que o soro, do que a quimioterapia primeira que eu tinha feito, mas eu ficava cansada e não podia pegar peso. Comecei a fazer o tratamento de novo. Aí, enquanto esperava o tratamento, fui fazer outra faculdade. Aí fui fazer a faculdade de letras. Fiz a faculdade de letras. No meio, nesse intervalo da medicação, antes de começar a faculdade de letras, eu já estava bem. Aí eu já não estava trabalhando. Foi o momento em que eu comecei a me aprofundar. Se eu ia lutar, eu queria saber com o que eu ia lutar. E eu caí de cabeça em saber o que é o câncer.
que informações as pessoas precisam, e eu falava: se Deus me der a oportunidade, eu vou querer levar informação para as pessoas. Se Ele me deixou aqui, se eu tive tantas recidivas, se eu tive 6 recidivas, recidiva é o retorno da doença, foi tudo no mesmo local, nas margens cirúrgicas. Se eu tive essa oportunidade de estar viva, eu tenho que fazer alguma coisa nessa vida. E eu vou levar, quando eu puder, eu vou levar informação. E aí eu comecei com as palestras, fazer os trabalhos voluntários. E foi o que me deu força. E cada vez que eu levo, hoje eu faço isso, eu faço as palestras, eu levo informações para todas as mulheres, seja lá onde quer que me convide, eu estou lá presente, levando a palavra de vida, de fé. Porque eu sempre digo que a fé é tudo na nossa vida. Não importa a religião, importa a fé que a gente tem. Eu descobri uma fé que eu não sabia que eu tinha. Impossível falar de Deus, né? Dessa bênção. Se a gente está falando de um milagre aqui, eu não posso deixar de falar nele, né? Que é o que está me dando a chance, que me deu a chance de lutar, de travar uma batalha. Gente, não foi fácil. Hoje mesmo eu falei isso numa palestra, que foi assim, gente, hoje eu falo assim, parece que foi fácil, né? Não foi. Foi muito difícil. Eu digo sempre que se eu tive a oportunidade de estar aqui, eu agradeço a Deus e agradeço a minha fé, aos meus orixás, que me possibilitaram ter tanta força para lutar, para depois de 6 recidivas estar aqui, poder chegar numa palestra e falar para uma pessoa que está passando no momento pelo câncer, ou que tem alguém que está passando no momento na família, e dizer assim: não, vai dar tudo certo, eu consegui, você também vai conseguir. Isso eu descobri. O primeiro grande momento ruim foi o diagnóstico. Porque quando que eu ia imaginar que com 29 anos eu ia ter um câncer? Esse é o momento mais difícil para uma pessoa que passa pelo câncer. Depois, um momento também muito difícil foi contar para o meu marido, dizer para ele como que eu vou ficar sem a mama. E vieram aqueles sentimentos, né? Poxa, 29 anos, um casal de filhos, a gente trabalhando, nós jovens, como é que vai ser para ele isso? E como é que vai ser para mim? Será que ele vai ficar comigo? Será que ele vai me fortalecer, vai me dar a mão? E foi o momento mais difícil chegar para ele e falar isso, e também foi um dos mais bonitos, porque quando ele disse para mim, olhando nos meus olhos: Patrícia, se precisar, você pode tirar os 2, para mim isso não importa. Esse foi o momento mais difícil, falar que eu ia ficar sem, e foi um dos momentos mais bonitos também. O meu grande momento ruim, depois desses citados, foi quando eu recebi o segundo diagnóstico. Quando eu perdi o cabelo, foi assim, para mim não foi o pior ter perdido o cabelo. Não foi o pior momento, eu levei bem. Eu usava o meu lenço, eu passava uma maquiagem que combinava, uma roupa que combinava, levantava a cabeça e ia. As pessoas me olhavam, eu levantava a cabeça e seguia em frente. E foi um momento assim bem delicado para mim quando eu perdi o cabelo, porque o meu médico, eu sempre tive um cabelão, esse cabelão aqui, né? E aí o meu médico dizia para mim: Patrícia, você já corta, porque quando começa a cair é difícil, é um pouco difícil para paciente ver aquele cabelo enorme caindo. E eu trabalhando no local que eu trabalhava, era o chão branco. Quando eu olhei para o chão, tinha muitas mechas.
de cabelo. E eu levei a mão à cabeça e eu puxava. E aí vinha o cabelo na minha mão. E eu fui para casa. E agora, como é que vai ser? O cabelo tá caindo. Como é que vai ser isso para os meus filhos? Como é que vai ser os meus filhos me verem seu cabelo? Como será que isso vai bater dentro deles? O que será que vai acontecer? Cheguei em casa e falei pro meu esposo, vamos passar a máquina? E aí, era na época da novela da Camila, daquela imagem da Camila, exatamente naquela época. E ele ia passando a máquina, eu ia vendo a cena da novela da Camila passando, né? Caroline Dickman fazendo aquele papel maravilhoso que ela fez. E ele passava a máquina e eu ia me vendo naquela cena. Foi quando ele terminou e eu tava carequinha. E aí ele falou assim, você tem a cabeça bonita. É bonita a sua cabeça, não tem problema, tá bonita. Eu vou chamar as crianças para falar, para mostrar. E eu falei assim, não chama não. Espera um pouquinho, eu preciso de um momento sozinha. Ele, não, eu vou lá, vou conversar com eles. Nisso a gente já tinha conversado que eu ia passar por um tratamento que era igual ao da Camila, que eu ia perder, mas que eu ia ficar curada, como a Camila ficou. Eu usei até o exemplo da novela. E aí, foi quando ele foi, conversou com os dois, meu filho pequenininho, eu estava sentada na cama, e aí ele subiu na cama e me olhou, e a minha filha também, e aí o meu filho passou a mão na minha cabeça. Tá bonito, mamãe, tá bonito. E esse momento foi um momento difícil, mas também foi lindo, porque uma criança de 6 anos dando tanta força, eu preocupada com eles, e ele na inocência dele, na inocência de uma criança de 6 anos, ter uma atitude dessa, atitude de Deus, né? Usado por Deus, né? Usado pelo que a gente tem de melhor, de mais bonito. Para você que está passando nesse momento pelo câncer, que descobriu um câncer de mama, ou que tem alguém da família que está passando, eu digo para você, é possível passar pelo câncer, aprender. Existem os momentos difíceis, os momentos ruins, mas é possível. Se a gente se cuidar, se for detectado precocemente, se você tiver uma cabeça boa, se você tiver fé, se você fizer tudo que o médico te orientar, você tem como passar pelo câncer e bem. Eu sou prova disso. Depois de uma luta de 14 anos, de conviver com muitas pessoas, dos momentos difíceis, dos momentos de quimioterapia. Os momentos de quimioterapia eu passava muito mal, embora cada pessoa reaja de uma forma. Tem pessoas que não sentem nada. Eu me sentia muito mal. Eu digo que eu ficava do lado do avesso. E para você que está passando por esse momento, com medo de fazer quimioterapia, eu digo para você, é só naquele momento, porque o que vai fazer a gente ficar curada, a matar as células, é a medicação, abaixo de Deus. E a fé, eu digo para vocês, que a fé, ela é tudo. A gente tem que ter fé, agarrar na mão de Deus, agarrar na nossa fé, não importa a religião, não importa no que você acredita, o importa é você ter fé. E quando você tem fé, você consegue caminhar e consegue ser vitoriosa. Eu digo para você, você não é uma mama, você é muito mais. Nós somos seres especiais. Deus deu o dom da vida pra gente. Deu a bênção
bênção da gente acordar, da gente respirar, da gente ver quem a gente ama, da gente ver essa natureza perfeita, que foi aonde eu busquei força para lutar. E busco ainda hoje para levar a informação e para ajudar você que está passando nesse momento pelo câncer, por um diagnóstico do câncer de mama, ou seja lá qual for, a saber que você pode estar recebendo esse diagnóstico, mas se você tiver fé, buscar força dentro de você, você pode ficar curado e falar: não, eu vou conseguir. A Patrícia conseguiu, outras vitoriosas conseguiram, a Marcele conseguiu, eu também vou conseguir. E é isso, a mensagem que eu deixo para cada um, que se estiver passando pelo câncer, acredita, a vida não acabou. Meu nome é Patrícia Portugal, eu sou uma vitoriosa e essa é a minha história. Gente, é isso aí. Eu posso dizer para você que é possível. Quando você tem fé, é possível. Patrícia Portugal, minha querida, um grande beijo para você, por você ter aberto o teu mundo, a tua emoção e a tua história, para poder ajudar quem está lá em casa agora, passando pelo mesmo problema, ou por algum problema mais sério, algum problema que naquele momento, para aquela pessoa, seja um câncer. Eu agradeço demais a Patrícia, agradeço demais a toda a PPO, as vitoriosas, por terem nos dado a liberdade de contar a sua história.